E a paz do Senhor, com o irmão Felipe, um pouco atrasada, o vídeo passado atrasou esse vídeo. Eu ia gravar esse vídeo sábado, acabei nem gravando. Mais uma vez peço desculpa aos irmãos e querendo Deus, segundo sua boa vontade, essa semana nós estaremos pondo nos eixos, né? Um vídeo saindo no início da semana e o outro no final. Ok? A nossa série de reflexões sobre o Sermão do Monte. Esse é o último vídeo da segunda parte do Sermão do Monte, ou do capítulo 6 de Mateus, onde nós concluímos todo o argumento de Jesus no capítulo 6. No capítulo 6, Jesus começa a falar sobre sobre as práticas de piedade. Depois ele fala sobre começa a falar sobre as práticas de piedade e começa a mostrar o foco em que elas devem ser aplicadas, tirando elas do foco errado, que é a glória pessoal, e levando-as ao foco certo, que é a glória de Deus. Tirando elas de uma manifestação de Facebook, né? Como se diz, olha aqui o que eu estou fazendo para Deus, uhul, né? E colocando ela numa manifestação mais e genuinamente que agrada a Deus. Quando Jesus falou, ele começou a falar sobre as esmolas. E ele falou, olha, não deem elas para... não toque trombeta, não anuncie alto quando você está fazendo alguma boa ação, alguma boa obra, mas simplesmente faça ela e não fique tocando trombeta, não. Faça elas... Se alguém tem que ver, é o seu pai que vem em secreto, ele que te recompensará. E quando você for orar, Jesus falou sobre oração, não fique... quem tem prazer de orar nas esquinas para ser visto são os hipócritas, não seja dessa forma. E não fique repetindo demais. Quem faz isso são os gentios, os pagãos, porque eles acham que por muito insistir serão ouvidos. O vosso Pai Celestial sabe o que vocês querem e que vocês desejam, o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedir. E aí Jesus virou e falou, e aqui eu vos dou um modelo de oração. E aí ele ensinou o Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso, ele falou ali sobre que se nós queremos o perdão de Deus, nós precisamos também perdoar aos nossos devedores, as pessoas que nos devem, as pessoas que pecam contra nós. E aí Jesus dali pulou para o jejum, e ele começou a falar sobre o jejum da mesma forma como ele falou ali sobre oração e sobre a prática de boas obras. Ele disse, olha, não seja para que as pessoas veem. Quando você vai fazer um jejum, você não precisa parecer que está jejuando. Em vez de você andar maltrapilho, com trapos, vestido de trapo, como era costume daquela época, ande arrumado, unge o seu rosto, como se tivesse tudo normal, porque as pessoas não precisam saber que você está jejuando, as pessoas não precisam saber, não. Quem precisa saber é o seu Pai, né? Ou seja, mas qual que era o argumento de Jesus quando ele falava isso? Ele é tirar o foco das pessoas da glória pessoal e levar essas pessoas a buscarem, almejarem a glória de Deus, a terem um relacionamento de intimidade com Deus. As práticas de piedade são práticas que glorificam a Deus e que exaltam a Deus. É claro que no argumento anterior do capítulo 5, ele tinha dito que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e que as nossas obras precisam ser manifestas para que as pessoas glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Mas aí vem essa questão, glorifiquem o nosso Pai que está no céu, não glorifiquem a vocês. Então, as pessoas, se é para glorificar o Pai, então as pessoas precisam saber que é nós que estamos fazendo aquilo. Elas precisam simplesmente ser levadas a glorificar a Deus por aquele ato, por aquela obra que a gente manifestou. E aí Jesus, depois de falar sobre o jejum, falar sobre a oração, falar sobre a prática de boas obras, dar um modelo de oração, ele então começa a falar, ele volta-se então, vamos lá, ele volta-se então à administração dos bens terrenos, a aplicação dos bens terrenos e dos cuidados da vida, das ansiedades dessa vida. Então ele começa a fazer uma aplicação com o mesmo foco do que ele iniciou lá falando sobre a boa obra,
tirando do foco da terra e levando para o foco do céu. Note que ele está exaltando os valores celestiais em detrimento dos valores terrenos. E aí ele começa a falar, olha, junte tesouro no céu. Não é que Jesus estava proibindo você ter uma conta bancária, você fazer uma casa, não. Mas ele está proibindo a busca afoita, a busca ansiosa. Ele está proibindo, ele está nem proibindo, né? Ele está se opondo a essa ânsia dos homens de quererem e de fazerem de tudo em caminhos de gananciosos, em caminhos de ganâncias, em caminhos de cobiça, em caminhos de invejas, né? E aí ele fala e fala até sobre os olhos bons e os olhos maus, né? Que está dentro dessa ideia de cobiça. Ele fala que aonde estiver o tesouro estará o seu coração. Ou seja, logo olha o foco, ele quer que o nosso coração esteja diante do Pai. E aí ele vem e conclui, olha, ele diz mais na segunda conclusão dele, ele fala, olha, Deus, ou se você serve a Deus, você serve às riquezas. Você não pode viver a serviço, e é justamente esse viver a serviço, esse viver é fazer da busca cotidiana, das necessidades cotidianas e das riquezas e dos bens uma adoração. Não, adoração é a Deus. Você se empenha com toda a sua alma para Deus e não para as coisas desse mundo. E as pessoas, elas acabam fazendo isso, elas sufocam a palavras, elas deixam de buscar a Deus, deixam de buscar a presença de Deus para buscar as coisas deste mundo. E aí Jesus diante dessas duas declarações sobre os bens materiais, sobre a do tesouro e sobre a dos olhos maus e sobre a dos ídolos, né? Na verdade, 3 declarações. Jesus, eu digo duas porque eu estava falando que são 2 sentenças, né, que Jesus fez e com 2 conclusões. Ele então fala a sua terceira e mais longa sentença, onde ele vai certamente no problema que certamente surgiu na cabeça das pessoas, porque quando ele fala não ajunte tesouro aqui na terra, ou não sejam cobiçosos, e ele ataca a riqueza de forma dura, então certamente vem uma preocupação na cabeça das pessoas, como que nós vamos fazer para nos vestir, como que nós vamos fazer para nos cobrir, aonde nós vamos morar, e aí vem os cuidados da vida. Jesus, sabendo disso, olha, ele falou, olha, vocês estão preocupados com essas coisas, não andem ansiosos com isso, não andem sobrecarregados com isso, não andem entristecidos, amargurados, não percam sono por causa disso. O vosso Pai Celestial que está no céu, Ele conhece toda a vossa necessidade. E não ande assim, não. Não ande assim. Porque com toda ansiedade, com toda preocupação que vocês tiverem na cabeça, vocês não terão poder nenhum para mudar coisa nenhuma. Vocês não poderão mudar coisa nenhuma, né? E aí Jesus vem falar então e concluir dizendo 2 coisas na sua conclusão, que é o que eu gostaria de voltar hoje aqui para refrisá-las. Eu já tinha falado, dado um apanhado sobre isso, gostaria de voltar aqui hoje para refrisá-las, para que nós possamos passar para o capítulo 7. E é o que eu vou estar lendo aqui, versículo 33 e 34, Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Ou seja, todas essas preocupações que Jesus combateu, e que muitas vezes são parte de sentimentos legítimos de um pai preocupado com que e de uma mãe preocupada com que o filho há de vestir, preocupado com a moradia, coisas legítimas. Jesus disse, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E aí voltou a falar sobre a preocupação. Ele disse, versículo 34, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias inquietações. Ou basta para hoje os problemas desse dia, basta cada dia o seu próprio mal. Então Jesus fala, vocês já estão preocupados com o dia de hoje, vocês querem preocupar com o amanhã, se preocupar com a semana, com o mês, né? Preocupe-se, já basta a preocupação do dia de hoje, e essa preocupação vocês devem descansar em Deus a respeito dela, quanto menos
a preocupação do dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Eu estava lendo aqui no comentário do Novo Testamento, de aplicação pessoal, algo sobre esse buscar primeiro o reino de Deus, que eu achei interessante. O que é mais importante para você? Pessoas, coisas, objetos, dinheiro, prazer e outros desejos, todos eles competem por prioridade. Tá vendo? Todas essas coisas competem por prioridade. Notem que Jesus primeiro falou: onde tiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Depois ele falou: vocês estão servindo, estão colocando isso como Deus na sua vida. Não pode. Ou você serve a um Deus ou você serve a outro. Não pode servir a dois senhores. E depois ele fala: não ande ansiosos, porque vocês não têm capacidade de mudar nada. Vocês não têm capacidade de mudar nada. Mas se vocês querem... E por que Jesus falou? Porque Jesus sabia que isso tomaria o lugar do coração deles. E isso sufocaria a vocação deles de ministrar a palavra, porque ele estava falando aos discípulos, ele falava aos apóstolos e aos discípulos, e sufocaria. Né? Ali havia pescadores, ali havia agricultores. Ele falava, e ele sabia que isso ia sufocar a palavra e ia tornar a palavra infrutífera, porque é assim que os espinhos, como diz lá na parábola do semeador, que são os cuidados dessa vida, as ambições, as riquezas, eles sufocam a palavra e tornam a palavra infrutífera. Ele sabia que isso ia acontecer, então ele falou: não, vocês coloquem em primeiro lugar, tenham como prioridade uma coisa, Deus, o reino de Deus. Porque o comentarista falou que pessoas, coisas, objetos, dinheiro, tudo isso quer ser o primeiro na nossa vida. Infelizmente, tudo isso quer buscar ser o foco das nossas atenções. E aí o comentarista continua dizendo aqui: qualquer um deles pode rapidamente tirar Deus do primeiro lugar, se você não escolher ativamente conceder-lhe a primazia em todas as áreas da sua vida. Você tem que decidir buscar primeiro o reino de Deus. Você tem que decidir, ou seja, isso tem que ser uma decisão que está firmemente no seu coração. Lembra de Daniel, que colocou firmemente no seu coração não se contaminar? Coloque também firmemente no seu coração buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque firmemente. Se isso estiver firme, fixado nos seus propósitos, nenhuma outra coisa tomará. Agora, se isso não estiver firme, se você não propositar firmemente no seu coração de fazer isso, você talvez hoje estará buscando primeiro o reino de Deus, mas amanhã outra coisa tomará o lugar, né? Porque outra coisa facilmente vai querer roubar a prioridade, né? Mas lembre que Jesus falou: se você preocupar-se em primeiro lugar com o reino de Deus, Jesus vai preocupar-se em te ajudar para sanar as demais coisas, né? Ok? E aí ele conclui, e aí ele diz mais aqui: quando nos preocupamos com o futuro, estamos apenas aumentando os cuidados de hoje. Quando você se preocupa com amanhã, você fica muito mais ansioso com as coisas de hoje, né? Toda a ansiedade sobre a qual amanhã vai nos trazer não muda os acontecimentos, pois amanhã traz suas próprias preocupações. Você nem sabe o que acontecerá amanhã. Lembra daquele homem que preparou todo um celeiro, uma construção, para poder abargar os seus alimentos? Era uma atitude muito louca. Aliás, os alimentos iam perecer todos antes dele poder desfrutar de todos eles. E ele queria tudo aquilo para ele. Ele projetou um projeto de arquitetura e falou: vou fazer celeiros maiores para abarcar toda a fartura de minha fazenda. Mas aí Deus virou para ele enquanto ele dormia e falou: esta noite pedirão a tua alma. E o que você fez com essas coisas? Tudo aí, você planejou dar isso para alguém? O que tem preparado para quem será? Ou será roubado, invadido, saqueado? Porque quem que vai desfrutar disso? Você? Não, esta noite você vai perder tudo. Você vai morrer. Nada disso te aproveitará. Ok? Assim a gente conclui nossa segunda parte do Sermão do Monte.
E essa semana, né? Essa semana, lá para sexta-feira, sábado, nós estaremos postando nosso primeiro vídeo da terceira e última parte do Sermão do Monte, que creio que assim como esta também será uma bênção. Ok, irmãos? Fique com Deus e a paz do Senhor.